Fala galera, mais um Pod RJ no ar. Eu aqui hoje com meu brother Segundo, representando a Arco Foods, duas empresas que proporcionam esse podcast aqui para você, o JJ e a Arco Foods. Se não fossem essas duas grandes empresas, a gente não ia conseguir trazer esse conteúdo maravilhoso aqui que a gente traz para você. E a única coisa que a gente pede em troca é que você se inscreva aqui no canal, né? Porque isso vai ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube vai entender que muita gente está gostando e a gente consegue continuar ajudando o dono de restaurante. Lembrando que a gente só traz fera aqui, só traz empresas já consolidadas, né? Que vão te trazer aqui insights, vão te trazer conhecimento, vão te trazer vitórias e até derrotas também, né? Porque a vida do empresário, ela não é feita só de vitórias, também de derrotas. Então, a gente, para realizar esse episódio aqui, a gente conta com dois grandes apoiadores. Espetaculares. Fala pra gente. Primeiro, Qualimax Liotécnica. Gente, todo mundo sabe, todo mundo que tem restaurante em todo o Brasil, utiliza os produtos Qualimax para ter muito mais sabor, porque é a maior liofilizadora do mundo. Então, a Liotécnica tem para você, por exemplo, a melhor farinha panko disponível. Então, a farinha panko com os grãos com muito mais padrão e você tem sabor e qualidade até para fazer sua farofa, seus empanados também. Então, caldo e tempero, frutos do mar com sabor de camarão de verdade. Pode experimentar, é a qualidade Qualimax. E para suas sobremesas, você tem mousses no sabor chocolate, limão siciliano e maracujá. Qualimax, a melhor coisa que você pode ter como um insumo para o seu restaurante com grandes receitas. Maravilha. E a outra grande parceira é a Unilever Food Solutions, com a sua plataforma Compra Food Service. Queria agradecer aqui a participação deles. Eles proporcionam esse episódio aqui pra gente. E a plataforma Compra Food Service tem uma condição incrível para você. É só você entrar lá, coloca no Google, né? Compra Food Service, vai ser o primeiro a aparecer lá. E você tem um desconto fera, que é a primeira compra Arco Foods. É só você usar esse cupom Primeira Arco Foods. Primeira Arco Foods e você vai ter 20% de desconto. 20% de desconto na primeira compra para todos os produtos da gigante mundial Unilever Food Solutions. Gente, olha só, a gente está falando de você ter 20% de desconto na sua Hellmann's, no seu Quinó. São grandes marcas. Entra lá, compra Food Service, escolhe o melhor distribuidor de alimentos e bebidas do mundo, Arco Foods, e tá garantido seu descontaço. Vem para cá. Maravilha. Então vamos nessa. Para começar esse programa aqui, eu queria apresentar para vocês, senhoras e senhores, um grande empreendedor, né? Ele tá à frente do O Camarão, né? Também faz parte do conselho da Abrazel, né? Queria apresentar para vocês Bruno Simões. Bruno, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Eu quero te agradecer já de antemão por ter comparecido aqui. A gente sabe o quão escasso é o tempo do empresário, né? E mesmo assim você topou aqui para vir trazer esse conteúdo para a galera. Então, seja bem-vindo e muito obrigado. Legal, Rafael. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Prazer, Segundo. Vamos lá, vamos tocar essa bola aí e vamos para frente. Maravilha. Quero conhecer um pouco da história, né? Como é que começou, né? Esse restaurante que está em vários shoppings importantes, né? Trazendo uma qualidade boa aí para a população. Então, vou voltar um pouquinho no túnel do tempo, né? Vamos falar de 28 anos atrás. Caramba! Foi quando tudo começou, né? Meu pai, Roberto Simões, fundador da rede Camarão, ele começou lá na Tijuca, na Rua Dona Zulmira. Pegamos um ponto na época, que era uma mercearia, né? Transformamos aquilo ali num bar choperia. O primeiro nome, ele se chamou Arte Beer, né? Arte Beer, cerveja, arte, e começamos ali a rodar daquela forma, né? Só que meu pai, naquela época, encarou aquilo ali como um investimento. Então, ele não montou o negócio para poder simplesmente fazer o que nós fazemos hoje, né? Colocar ali um umbigo no balcão e viver daquilo ali. Ele começou aquilo ali como um investimento,
né? Ele era despachante de automóveis na época e deixou nas mãos dos funcionários e achou que o negócio iria performar dessa forma. Passado aí um ano, ele tomou uma infeliz surpresa, né? Porque viu que o negócio estava indo à deriva, né? E aí falou, cara, eu não quero continuar dessa forma, né? E aí resolveu até no ano de 97 para 98 assumir a responsabilidade e encerrar aquele negócio naquela ocasião. Nós somos católicos, né? Meu pai pediu uma bênção, né? Pediu uma ajuda a Deus no sentido de continua ou não, é isso que eu devo fazer ou não, né? E na ocasião Santa Terezinha, né? Que é nossa padroeira, né? Porque nessa época nós recebemos essa, na verdade, papai recebeu essa bênção dela através de uma graça, através, não sei se vocês conhecem a história da Santa das Rosas, né? Santa Terezinha, ela, um dos sinais dela é uma pessoa que pede alguma graça, alguma oração diretamente a ela, né? Recebe uma rosa, um buquê de rosas fisicamente de alguma pessoa. Que bonito. Né? Que legal. E meu pai acabou recebendo um buquê de rosas de uma pessoa e aquilo ali para ele foi um sinal de que ele deveria continuar. E aí a história, né, se perpetua até hoje. Ele assumiu a frente do negócio, deixou a vida dele de despachante na época e continuou. E aí sim, tocando o negócio de frente, conhecendo ali um bar com propriedade, como fazer para aquilo ali realmente dar certo. Passado ali uns 2 anos, nós viramos a chave, resolvemos assumir a identidade de restaurante. Na época era bar, como eu citei, resolvemos colocar o nome de Camarão Artibia, né? Daí nasce o camarão, porque nós tínhamos um prato lá que era o Camarão Artibia, que era um prato de 33 unidades, que até hoje tem no cardápio, o camarão, a milanesa, camarão médio, milanesa com molho tártaro. E esse prato era muito consumido na época, né? Pelo sabor, pelo preço. E aí o pessoal começou, os próprios clientes, a enxergar aquele Artibia como a casa do camarão, né? E aquilo ali acabou... Meu pai, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa marca até por uma questão de registro, que a gente não conseguia até então registrar o tal do Artibia. E aí virou Camarão Artibia. E aí seguimos aí avançando. Naquela época, isso eu estou falando já de 98, 99, a segunda unidade nós montamos em 2000, e aí começamos a montar uma unidade atrás da outra, sempre abrindo loja, colocando a Santinha ali, né, em algum cantinho, legal, como cara. padroeira da Eu rede. não conhecia, eu conheço a história de Nossa Senhora de Fátima, né, que eu já li o livro, mas Nossa Senhora de Terezinha eu não conhecia. E em que momento você entrou no negócio? Já desde o início ou você entrou depois para ajudar seu pai? Como é que foi? Eu trabalho desde cedo também, né? 18 anos já comecei a trabalhar com ele nessa questão da ilegalização de veículos. E só que como nós fechamos para poder assumir essa questão de bar, restaurante, aí eu passei também a assumir isso ali por volta de 99. Tanto que aí no ano de 2000 nós montamos a segunda unidade do Camarão e aí depois começamos a abrir um atrás do outro, né? Aí depois, se não me engano, foi 2004, depois 2005, 2006, a gente foi... Nós chegamos a ter 10 unidades de camarão. Legal. Que legal, cara. Antes da pandemia, né? Isso. E seu pai? Então, meu pai até hoje ainda trabalha, né? Ele está com 75 anos, mas ele não parou, não. Entendeu? Parou não, né? Não, ele vai nas lojas, procura falar com os clientes, procura entender o que está acontecendo, conversa sempre com um funcionário ou outro. Legal. Ele gosta, principalmente no final de semana, ele pega minha mãe, vamos lá, vamos visitar a loja tal. E fica ali, entendeu? Meu pai, ele não para, né? Apaixonado pelo negócio, né? Legal, bacana. Você é de família, né? Vovô morreu com 97 anos, trabalhando. Cara, que legal. Caramba, E isso uma é bacana. pergunta, assim, eu já fiz parte de gestão de restaurante e me lembro bastante bem assim, da preocupação que a gente tinha com o CMV. E é uma questão bastante presente na vida do operador de food service, porque a gente sabe dos custos cada vez mais altos de insumos e os desafios todos que a gente está enfrentando. Me lembro até de ver o CMV da brusqueta, a ficha técnica de brusqueta, eu ficava tão feliz, eu falava, cara, tomate, pãozinho, porra, isso aqui tá com uma margem de lucro espetacular. E quando você tem camarão, o custo do camarão é alto, né? E ele como uma bandeira sua, como é que você trabalha essa questão do CMV? Tipo, pô, cara, preciso estar atento ao CMV, reduzir, garantir meus ganhos, mas eu não posso baixar minha qualidade, eu preciso trabalhar com camarão. Como é que é isso? Essa sigla aí, CMV, né? Custo da mercadoria vendida,
ela é desafiadora por demais, né? Tem alguns colaboradores que ficam até com medo quando galera, como é que está o CMV? Porque a gente faz toda semana uma reunião de resultado com a gestão de cada loja e a equipe de liderança. E, naturalmente, o CMV é um indicador valioso nessa história, né? A gente vê ali como é que está a receita até então, o ticket médio da loja, giro de mesas, o custo fixo. E o CMV, naturalmente, ele está nessa conta também. E eu estou sempre ali enquadrando para ver o que de melhor a gente pode estar fazendo. Sempre tivemos muito orgulho, tá? De ter um CMV num negócio onde o nosso produto principal é o camarão, mas que ainda assim no CMV sempre ficou ali abaixo dos 34%, 33%. Caramba, legal. Sempre. Esse ano, tá? Assim, a dificuldade foi tremenda porque com a alta dos insumos, com a dificuldade de você conseguir repassar os preços no cardápio, a gente talvez um mês ou outro, ou dois, a gente conseguiu ficar com o CMV ali na casa dos 35 para baixo. Todos os outros meses a gente teve que ficar acima por conta dessa alta de insumos, que a gente não conseguiu definitivamente repassar no cardápio, né? Talvez eu nunca tenha vivido isso. Eu estou direto no negócio há quase 25 anos. E assim, a gente sempre deslumbrou a possibilidade de estar, durante o ano, aumentando o cardápio 3, 4 vezes. Dessa vez a gente mal conseguiu aumentar ali um pouco acima da inflação, entendeu? E então, isso, inclusive, né, eu sou lá da Brasel, a gente enxerga os relatórios, e isso foi um relatório até, porque todo mês a gente acaba preenchendo algum relatório relacionado a essa questão do CMV, como é que está a expectativa do mercado, receita, empresa operando lucro ou prejuízo, e esse é um tipo de dado, né, que assim, não é... o Bruno está falando por conta do negócio dele, é um dado relevante da categoria que, infelizmente, todos nós sofremos e perdemos margem por conta disso, entendeu? Então, realmente, essa alta de insumos, esse ano ela foi bem brutal para a gente, mas a gente está aí firme, né, aguentando e tentando sobreviver e se virar da maneira que pode. Dificuldade para eles, ainda até dar um alô para a galera que está acompanhando a gente na live aí da Arco Foods. Obrigado pela sua presença. Gente, olha só, CMV é uma questão primordial, é uma questão que a gente que trabalha no mercado de food service, a gente sabe como é que estão os insumos, o cacau, o azeite, tá tudo muito nervoso. O leite também tem as entre-safras. Mas para um restaurante de cozinha contemporânea, por exemplo, é mais simples. A Pinole explodiu o preço, Dio explodiu o preço. Tá legal, eu tiro minha receita de Pinole, eu troco o Pinole por alguma outra coisa. Mas quando a tua marca leva o nome Camarão, você realmente precisa estar com o camarão. E seus preços vão variar conforme a variação do preço do camarão. É mais um complicador. Ontem a gente teve o dólar chegou a R$6 ontem, virou 6,02 o dólar ontem. Né? Loucura, né? Isso de que forma, Bruno, tu acha que isso impacta hoje na vida do dono do restaurante? Tu acha que além do insumo a gente consegue, o dólar vai impactar em outras coisas, essa alta do dólar? Se eu sou indústria, né? Eu com $1 nessa casa aí de R$6, eu vou fazer o quê? Eu vou vender aqui para o mercado interno ou eu vou preferir estar exportando minha mercadoria? Então, assim, é uma consequência natural que todos nós iremos sofrer com isso, né? Sim. Por mais que agora tenha uma demanda natural de final de ano, o consumo ele aumenta, os shoppings estão mais cheios e tudo mais, daqui a pouco, entendeu? O negócio volta ao normal, né? Vai passar aí essa euforia de final de ano e a gente vai estar sofrendo a consequência de um dólar lá nessa... E, consequentemente, a inflação vai aumentar, né? Porque vai a indústria optando vender para fora do que para dentro, ela bota o preço de dentro mais caro, né? Que aí compra quem quiser. E aí... Ainda tem também a questão de... Tem muitos insumos que a gente utiliza aqui que são importados. Então depende da variação da moeda. Então do dólar, do euro, o azeite que a gente importa, a Arco Foods importa, ele depende extremamente da variação do euro. Exato. E tem uma série de outros insumos que estão cotados em dólar. Né? Os commodities são cotados em dólar, de acordo com a Bolsa de Chicago, muitos deles. Então é a inflação, quando você tem dólar mais alto, quando você tem um câmbio desfavorável para a gente, você tem de fato inflação, e a inflação chega também no mercado da alimentação. Por mais que nós, assim, falei do CMV, que nós temos orgulho de sempre ter tido um CMV na média
né, comparando ao mercado, bem abaixo daquilo que o mercado entende que é, né, por exemplo, tu fala de uma pizzaria, um CMV de pizzaria, falar de 35%, a pessoa está trabalhando de forma errada, né? Tu fala de uma casa como a nossa, que tem como produto principal camarão, e ainda tem no portfólio rodízio de camarão, Nossa. né? E eu afirmo aqui que a gente consegue trabalhar abaixo de 35%, pelo menos até o final do ano passado, né? Porque além de um trabalho, né, bem feito internamente, a gente também tem, e é importante colocar isso, bons parceiros comerciais. Tem parceiros esses que nos garantem preço no decorrer do ano. Então, isso é importante também. Só que, por mais que nós tenhamos bons parceiros comerciais, eles também vão se fragilizar com um cenário de dólar tão alto como esse que a gente está vivendo hoje. Então, assim, eu não tenho mais aumento de preço provavelmente esse ano, mas provavelmente ano que vem o parceiro vai bater na minha porta, Bruno, vamos rever algumas coisas aí. Entendeu? Então, assim, o calo aperta para todo mundo, é uma sequência, entendeu, Sim. Rafael? Eu vim da indústria gráfica, né? Isso acontece com a gente no papel, né? O papel ele foi monopolizado por uma empresa no país, né? Aquela que... No país, não é China. Não, a Suzano. A Suzano ela Suzano, monopolizou o papel no país. Então, exemplo, tu vai lá na papelaria, tu vê lá Chamex, Repor, não sei, é tudo Suzano. Entendeu? Então, assim... E aí, cara... Que legal, se desculpa, mas que legal saber que existe um mercado onde a China não destruiu ainda, não existe uma indústria nacional. Pô. Exatamente, mas aí isso é ruim, porque sim. para ela é o que o Bruno falou, para ela era muito mais vantagem exportar a celulose, que ela ganhava muito mais dinheiro, do que produzir aqui. E aqui ela vendia, o preço é esse. E fazia, cara, eu cheguei, época de ter 3 aumentos no ano. Né? E aí eu trabalhava na época com revista de bairro, né? E eu produzia a revista, tinha indústria, né? Tinha gráfica junto com meu pai também. E o meu irmão continuou, né? Seguindo o ramo de embalagem e a revista acabou acabando, mas não foi só assim, na época ele falou assim, não foi só a tecnologia que acabou com o papel, né? A indústria ajudou bastante, porque o preço do papel não parava de subir. E aí, pô, o cliente fazia o cálculo assim, cara, em vez de eu fechar aqui um anúncio no jornal ou na revista, eu vou fechar um digital que é melhor e tal, tá muito caro. Enfim, isso dificultou o nosso desenvolvimento. Tanto é que eu tive em 2016, né, quando a gente era desse mercado, eu ia muito à feira. Eu fui uma feira em Düsseldorf, na Alemanha, que era a maior feira gráfica do mundo. E lá, cara, isso em 2016, eu me enchi de esperança, porque lá na Europa, que tá muito à frente da gente, esse mercado de revista ainda era muito aquecido, sabe? E lá tinha ainda, coisa que não tinha aqui, mega store de revistas e livros, sabe? Imagina tu ver uma loja de departamento assim, do tamanho da loja americana, de revistas entendeu? E aqui o europeu lê mais, né? Você vê a nossa FINAC aqui, que era um espetáculo no Barra Shop, não tem mais, é uma cadeia que era importante pra gente. Verdade. Mas o papel era nacional, mas imagino que tinta e maquinário já estava vindo da China, né? Ou não? Tinha máquina da China, só que, assim, ainda tinha muito preconceito pro uso. Agora que a China tá quebrando esse preconceito. Até com carro, tu vê, agora que os carros estão... Porque antes você não comprava um carro chinês, comprava? Não. Há 5 anos atrás, não comprava. Lá da Niva 4x4. Hoje a gente Não é da minha época, não. Não, eu sei que não. Agora, voltando pro nosso segmento aqui, que é muito parecido, né, os segmentos, né, tem uma coisa pior que a alta do dólar, né, que é o monopólio. Né? Então, no nosso mercado a gente vive isso, por exemplo, hoje o iFood ele monopoliza o mercado de delivery. Sim. Né? E isso é ruim, porque ele dita as regras, ele diz para quem quer dar o pedido, entendeu? Então, assim, é bem ruim, né? E, inclusive, fazendo até outras práticas que são ruins, né? É ruim que ele tem a tua base de clientes na mão, né? Ele tem a mídia para fazer, porque ele conhece bem, tem o CRM dele. Mas até aí tudo bem, porque na verdade foi uma base que ele comprou e construiu. Sim, então, ok, ser dele, zero problema isso. Mas o pior é assim, o governo permitir essa prática de monopólio, entendeu? Então, assim, tem que ter uma prática para não ter esse monopólio, assim, entendeu? Porque aí ele começa a fazer coisas agressivas para quebrar o concorrente dele, entendeu? E isso que não deveria, entendeu? Então, hoje a gente não tem, a gente tinha o Rap forte no food, a gente tinha o Uber Eats, hoje não tem mais ninguém, só tem iFood lá, reinando lá. A Brasel, inclusive, chegou a tentar, como é que eu posso falar? Eles trouxeram
produto chamado Open Delivery. Sim, a gente aderiu aqui o Open Delivery. Lembra? Né? Isso deve ter coisa de uns 3 anos. Open Delivery é uma coisa maravilhosa, cara. Eu já até citei isso aqui no episódio. A Brasel criou um padrão, né, para os sistemas de restaurantes Exato. se comunicarem. Que Né? legal. E a gente... Para poder combater justamente o monopólio. Exatamente. Legal, cara. E a gente aderiu a essa plataforma, né? O iFood não quis aderir Não, claro que ao não. Open Delivery. Mas pra gente foi muito bom, porque antes eu integrava, para me integrar com o sistema, por exemplo, eu fiz uma integração com um sistema chamado Colibri. Exato. Eu demorei Conhecido. 3 meses para fazer uma boa integração com o Hoje Colibri. nós temos Colibri lá na empresa. Sim. Hoje, se a empresa tiver, se o sistema tiver no Open Delivery também, eu entrego em uma semana. Né? Porque é um padrão já estabelecido. É como se fosse, para o pessoal que tá ouvindo, eles criaram como se fosse um plug, né? Uma ABNT dos sistemas, ou seja, um padrão que você consegue fazer os sistemas se conversarem. Então, cara, isso foi sensacional. Essa iniciativa aí que partiu da Brasel, cara, já ajudou e vai ajudar muito ainda esse mercado. Ajuda as empresas a estar conectadas em plataformas onde a base de clientes é dela e a comunicação com esses clientes é dela, como o JJ, por exemplo. Me agrada muito essa iniciativa, muito legal. Eu soube essa semana que, inclusive, o iFood, assim como várias empresas que conseguiram naquela alíquota zero, né, para poder ter o tributo federal zerado, né, por conta até de pandemia, daquela questão do cadastro e tudo mais. Só que isso parece que está suspenso. Né? As empresas ainda entram com mandado de segurança para poder manter essa condição. E aí algumas empresas estão pagando ainda no zero, mas pode a qualquer momento ter uma queda aí e suspensão disso. Então, assim, estão algumas empresas se pagando com a alíquota zero, porém, tá, a qualquer momento aquilo pode ser suspenso. Parece que o iFood, se eu acho que se der um Google aí, tu vai conseguir pegar isso rápido, tá, Rafa? Conseguiu uma liminar da justiça garantindo isso. Então, a gente está falando de mais de 300 milhões de reais, entendeu, de isenção de imposto para o iFood, que já é trilionário. Né? Então, assim, isso só aumenta ainda mais o monopólio deles. Né? Mas... Sim, essas práticas são ruins. Hoje... Eu falo aqui que eu não tenho medo de falar mesmo, não. Eu falo mesmo. O iFood, cara, ele comprou o meu maior concorrente. Vai no Google e pesquisa isso aí que vocês vão conseguir. Tá na mídia, né? O iFood comprou o meu maior concorrente, que é uma plataforma que concorre com o JJ, e botou os key accounts dele todinho do Brasil para vender essa plataforma, né? E com preço assim... É como se... O mercado chama isso de dumping, né? Quando você compra... uma empresa começa a distribuir aquela licença praticamente de graça, né? Praticamente de graça para quê? Com qual objetivo disso, né? Nós sabemos. Então, assim, é isso aqui. A gente tem que ter uma política mais forte no governo para não permitir esses monopólios e, cara, já tá tão difícil a vida do empresário, né, cara? Empresário E aí, brasileiro, se começar a dominar esses pequenos grupos, né? Porque a gente não está falando só do empresário JJ, não, gente. A gente está falando do empresário operador de restaurante. Porque se há um monopólio, o livre mercado fica comprometido. Eu não consigo comparar preços, comparar nível de serviço e comprar o que mais me agrada, né? No mundo atual, o que a gente tem de mais interessante a nível de mercado eu tenho muitas opções de marca que eu possa escolher o que é melhor para mim. Exato. E cada um que faça seu jogo e trabalhe entre custo ou benefício para poder me atender. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta que me dá muita curiosidade. Você está em 2 dos maiores shoppings do Rio de Janeiro. Eu não sei se as outras operações também estão em shopping, mas pelo menos Nova América e Norte Shopping me chamam muita atenção. Como é que é a diferença que eu acho que é importante para os nossos restaurantes, para os nossos clientes, nossos amigos? Como é que é atuar dentro de shopping? Você prefere atuar dentro de shopping ou prefere loja de rua? Porque eu sei que tem custo, mas tem estratégias, como a gente estava conversando agora há pouco, para atrair clientes durante os períodos de Black Friday, um calendário comercial. O que você prefere? O que tem de positivo e negativo em cada uma das operações? Bom, a nossa história com relação a ter uma operação na rua, ela só aconteceu lá na Tijuca, né, há 28 anos atrás, e essa loja nem está mais conosco. A segunda loja já nasceu no shopping e nossa expansão foi sempre dentro do shopping. Né? Então, eu seria leviano em dizer que o shopping não é um lugar bom para se ter negócio. Tá? O shopping sempre garantiu fluxo de pessoas, sempre garantiu concentração de pessoas, sempre garantiu mídia,
Então, o shopping, segurança, né? Que é algo que, pô, Rio de Fundamental. Janeiro, caramba, estamos falando de segurança, qualquer um. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, tá? Eu posso, com toda tranquilidade, tá, colocar um celular na mão dela e falar: Alice, pô, vai aqui até o final do shopping ali para comprar uma casquinha de sorvete e volta que papai tá aqui no restaurante esperando. Jamais eu falaria para ela fazer isso na rua, entendeu? Ela não vai andar nem sozinha na rua, que dirá com o celular na mão, entendeu? Em qualquer bairro que seja da nossa cidade. Tá? A gente não tem, o Recreio é mais seguro do que a Barra ou o Leblon, não. Né? A gente, alguns lugares, lógico, a gente vive como se fosse numa bolha. No entanto, qualquer lugar tu está propenso a ser assaltado, coisa do tipo. Então, Norte Shopping e Nova América são bons shoppings, né? Norte Shopping, a gente já está lá desde 2007. Tem uma história, né? Temos 17 anos aí de história dentro daquele shopping, no mesmo ponto. Nova América, estamos lá desde 2013. Também tem uma história bem bacana. 2000, inclusive, assim, uma história que ela transcende até a resiliência, né? Porque nós, em 2015, né, tivemos uma fatalidade naquele shopping, para quem não se recorda, né? Tivemos um incêndio no shopping. Né? A Arcofood era lá. É mesmo? Uhum. Então, isso foi 2015, no Carnaval. Então, foi até um dia que o shopping estava... ainda ia abrir, né? Uma segunda-feira de Carnaval. O shopping pegou fogo, cara, nossa loja ficou fechada ali coisa de quase 3 meses, depois funcionando só 50% durante mais 3, então se a gente passou mais da metade do ano de 2015 com a loja trabalhando ali quase que a manivela. Os desafios da e tinha vida seguro, cara? também. Tinha seguro, mas o seguro cobriu um pouco, o shopping, lógico, foi bacana com todo mundo que foi afetado, entendeu? Isso tem que ser reconhecido, tá? O pessoal às vezes fala muito mal do shopping, mas realmente o shopping, naquela ocasião, ele até porque, tem pessoas que perderam. O meu vizinho, né, ele simplesmente teve a loja dele desintegrada. Ela acabou, entendeu? Assim, a gente, por pouco, né, a gente também não acontece a mesma coisa. Os bombeiros conseguiram salvar, né, parte da nossa loja ali. Mas a loja do lado, por exemplo, ela acabou, entendeu? Virou pó. Né? Se o cara não tivesse seguro, entendeu? Ele não estaria lá hoje, por exemplo. Então, tivemos essa história lá no Nova América, mas é um bom shopping. Norte Shopping e Nova América são concorrentes diretos, são shoppings que ficam 3 km de distância entre um e outro. Temos operações em ambos os shoppings. As operações, elas performam bem, são as nossas melhores lojas. E estamos felizes, sim, de estar lá. Ambas as operações com contratos vigentes. Então, são bons shoppings, entendeu? O Nova América sempre teve mais uma puxada de shopping de evento, né? Rua do Rio, né? O Norte Shopping não. O Norte Shopping, ele sempre buscou mais serviço, né? É um shopping que tem ali um supermercado já há anos e anos, um cartório também há muitos anos, talvez a melhor academia ali da região, né? Dentro daquele shopping. Está indo agora um kart para lá, né? Algo que tinha no passado, está voltando para lá. Então, assim, é um shopping que tem bastante entretenimento, serviço. O Nova América tem mais aquele perfil de evento, entendeu? Então, é um shopping mais com essa sacada. Sim. E pergunta ainda dentro de shopping, que ponto é um negócio muito importante quando você vai abrir uma loja, né? Agora, tem a questão do ponto dentro do shopping. Como é que quais são os critérios que você utiliza para escolher? Olha, eu tenho esse shopping, eu preciso de um ponto nesse local, porque esse local vai me ajudar a prosperar mais rápido. Quais são os critérios que você utiliza para a escolha de ponto? Segundo, todas as nossas lojas, tá? Nós, assim, na segunda loja, né, nós montamos um modelo food service, que atenderia praça de alimentação e também entrega, tá? Aí montamos a terceira nesse mesmo modelo. Só que paramos ali. A quarta loja ela já veio no modelo de restaurante, seguindo a loja da Tijuca, com capacidade para 200 pessoas. E aí a gente passou a adotar esse tipo de loja como loja padrão, como loja modelo de sucesso para a gente poder estar escalando. Então, sempre que nós queremos entrar em algum shopping, a gente procura lojas de 250, 300 metros, com capacidade de 200 pessoas para poder alavancar. Tá? Hoje, o nosso pensamento já é diferente desse.
né? Nós passamos por um processo de formatação recente. Hoje nós não enxergamos mais esse tipo de modelo como um modelo sustentável, porque é um modelo que você precisa colocar muito dinheiro, né? E aí a gente não consegue nem enxergar um payback de 3, 4 anos como nós enxergávamos no passado. Então hoje nós adotamos, até nessa formatação, modelos menores, que é o de novo de praça de alimentação ou lojas de restaurantes, mas com no máximo 150 metros quadrados, podendo atender ali 80, 100 pessoas. Tá? E aí já voltamos à ideia de buscar pontos comerciais pelas ruas, entendeu? Porque a gente entende também que é um custo menor, tá? E já que o shopping também já não está garantindo aquilo que ele garantiu outrora. Então é que é um fluxo, uma concentração de pessoas, coisa que a gente enxergava lá atrás e que hoje, infelizmente, né, por conta da escassez do consumo, da fragilidade da economia, a gente está vendo aí. E tem uma coisa que eu tenho curiosidade também, que é a operação de delivery funciona melhor. Para mim, o leigo, funcionaria melhor na rua, porque eu tenho um acesso mais rápido à rua. E num shopping, depender de... Como é que funciona a operação de delivery numa loja dentro de um shopping? Pego no balcão, pego por trás, como é que eu faço isso? Olha, todas as lojas têm delivery, tá? Do Camarão, todas elas têm. Funciona super tranquilo, tá? Nós, na pandemia, naturalmente, né? A gente até tinha, antes da pandemia, algumas operações com delivery, mas era algo só para poder ajudar a pagar a conta. Tá? A gente nunca encarou o delivery como algo profissional, algo sustentável. Veio a pandemia, a gente viu, caramba, a gente tem que olhar para isso porque é o que nos resta fazer. Então, e aí começamos a trabalhar melhor o nosso delivery, mudar a embalagem, começamos a gente meio que pegava o produto do cardápio e colocava, né, na base do delivery com o mesmo preço, não tinha nem essa visão de, pô, peraí, cara, tu tem aqui uma embalagem, tu tem aqui uma taxa do entregador, você... Então, e aí fizemos esse ajuste e aí começamos a performar no delivery de forma mais profissional. Só que aí chegou ali 2022, né, que foi da pandemia para cá, em termos de aproveitamento, em termos de lojas cheias, principalmente datas comemorativas, a gente começou a ver que o delivery estava machucando a gente, né, porque a gente estava com o salão lotado novamente, e aí eu falei, para que ficar aqui me desgastando com delivery? E aí deixamos de lado. Voltamos agora, né, esse ano, 2024, a olhar novamente para o delivery. Tá? Então, assim, de fevereiro, março, né, até o presente momento, a gente conseguiu triplicar o que a gente fazia. A gente passou a olhar novamente para o delivery, nós contratamos uma consultoria, eu entrei de cabeça, fiz um endomarketing com a minha equipe, e aí nós vimos que, caramba, isso aqui, tanto que algumas lojas só conseguiram passar o resultado do ano passado, né, falando de D-1, por conta do delivery. Legal. Se não fosse delivery, a gente estava aí 7% a 10% abaixo do que nós fizemos em 2023. Então, assim, então o delivery, com relação à logística de ter uma plataforma de delivery num shopping, não existe problema. Não existe problema, entendeu? A gente trabalha tanto com a plataforma delivery, né, que nos atende, quanto também uma plataforma própria de entrega. Então, não vejo problema por estar dentro do shopping. Tem gente que, às vezes, eu não sei nem como é que eles chegam de bicicleta lá dentro. Mas tem gente que chega de bicicleta lá dentro. Loucura, né? Daqui a pouco vai ter uma chaminé, o pessoal fazendo drone. Tem lojas que, até dentro do próprio shopping, elas conseguem montar uma operação separada para o delivery, né? Ah, que legal, o Gourmet fez isso lá no redesign, se eu não me engano, no início, aí depois mudou. Isso mais próximo da cozinha deles ou numa área? Curiosidade mesmo, acho que interessante. Então, acaba conseguindo ali um espaço apartado e desenrolando. Só para não criar aquele negócio do... Imagina, o motoboy entrar no meio do salão para pegar no Gourmet, você... Entendeu? Então, cria-se um espaço ali separado e tu vê assim, se tu for no Barra Shop, tu vê os motoboys entrando aqui assim, esperando no cantinho e tal, para poder tirar... Talvez não é o melhor lugar de se fazer delivery, né? Um shopping, né? Tempo de deslocamento até a loja. Mas é o que o Bruno falou, hoje não dá para ficar de fora, né? Hoje o delivery é uma realidade, o consumo vem aumentando, né? Muito graças ao iFood, né? Que também não pode tirar o mérito, né? Ele revolucionou de fato o mercado e fez com que as pessoas pedissem mais no delivery. E eu acredito que esse número só vai aumentar, assim. O nosso setor é o setor que tem mais dificuldade, né, cara? Mas também eu acredito que é um dos mais prósperos.
Quando você compara com as margens lá dos Estados Unidos, né? Recentemente divulgaram, a ANR também divulgou um documento de que a alimentação fora do lar nos Estados Unidos é 52%. E a gente está aqui em 28, 30 ainda. Então a gente tem muito a crescer ainda a alimentação fora do lar. Então... E tem uma nossa aqui que nem existe ainda, que vai passar a existir um dia, se Deus quiser, que é o take away, é o clique e retira. Grab and go. Exatamente. E a gente não tem, justamente porque é uma cultura de taxa grátis, de taxa barata. Aí o cara fala assim, pra que eu vou buscar se a taxa é de graça, essa taxa é R$7? Né? Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você tem que pagar a taxa, é cara, ainda tem a tips que você não der pro motoboy lá nos Estados Unidos, ele não... Ah, você vão $30, hein? Não aceita. Você já pediu delivery lá nos Estados Unidos? Sim, pra caramba. Quando eu viajei, Gastou, é o que eu mais fiz. Pedi em todo quanto lugar que eu queria investigar como é que eram os aplicativos, como é que era a entrega. Eu chegava a pedir em 2 lugares na mesma refeição só pra poder ver. O investimento alto, hein? Pô. Não, em detalhe. Vou contar uma história aqui, né? Eu já acho que eu já Mas contei, agora mas vou contar de R$6. novo. Eu tava fazendo pedido e não tava entrando. Não tava entrando. Eu falei, cara... Aí eu mudei de aplicativo. Tava fazendo um DoorDash, eu fui pro outro lá, que era o Uber Eats, que tem lá forte ainda. Aí não tava entrando. Aí eu, caraca, eu tô fazendo coisa de errado. Será que é porque, sei lá, o meu número é do Brasil e tá identificando com o celular e não tá aceitando? Aí eu desci na recepção e cheguei e fui... Aí a menina olhou pro meu celular e falou assim, ó, no chips. Eu tinha marcado no chips. Ou seja, eu marquei sem gorjeta. Aí o aplicativo falou, Não, se você não der a gorjeta, porque lá a logística já é toda em nuvem. Então o motoboy... Ô Bruno, o que você acha... Por que não emplacou ainda o take away aqui no Brasil? E você acha que tem a chance de emplacar um dia? Olha, eu não tenho propriedade para falar. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que... Você ouviu falar numa empresa chamada Food to Save? Já. A gente colocou ela agora, tem 2 semanas, tá? Numa das lojas. Colocamos Nova América. Semana que vem vamos colocar no Norte Shopping. E está sendo um sucesso. Todo dia tem alguém indo lá no restaurante para poder retirar uma comida. Sim. Né? A Food to Save talvez em algum momento vai virar um iFood da vida. Sim. Porque eles estão com um crescimento absurdo de usuários dentro da plataforma. Sim. Se eu não me engano, já são quase 4 milhões de usuários nessa plataforma que eu acredito que boa parte de quem está me ouvindo aqui ainda não conhece. 4 milhões. Exatamente. Então, assim, eles têm um propósito de salvar o planeta, né? A comida que salva o planeta e tal. E eles vendem, assim, por exemplo, por que para mim está funcionando isso? Porque todos os dias eu tenho um rodízio de camarão nas lojas. Então chega ali 10 horas da noite, né? Meu rodízio encerra. E sempre sobra alguma coisa, entendeu? Uhum. E essa comida vai para o lixo, porque eu não vou aproveitar ela para o dia seguinte. Só que é comida boa, comida fresca. Eu coloquei Food to Save e eu vou lá, coloco ali é o misto, frio ou quente, né? E aí tu tem 3 modelos de preço. E tu ali coloca ali, e aí tu coloca na plataforma, é impressionante. Assim, coisa de minuto, bum, o pessoal vai lá, clica, paga e vai lá na loja 10 da noite, 10h30 e retira o produto. E cara, vou te falar. Padaria, hortifruti, eu desconheço as que não estão trabalhando com isso. É uma ideia sensacional. Conveniência, cara. Imagina, eu tô no... o mercado precisa abrir os olhos para esse tipo de... Olha que coisa legal que ele falou pra gente. Pô, eu tenho um restaurante, eu tenho comida boa que eu vou jogar fora. Isso pra mim é uma barreira para eu abrir um restaurante. Colocar comida boa fora, eu não consigo. Pô, ele consegue rentabilizar com aquela comida que é pro lixo, comida muito boa. Cara, e pra mim, que eu tô no shopping, cara, eu tô no shopping, tô terminando de comer, eu não quero pedir um iFood pra chegar, não, eu posso passar ali e pegar Grab and Go, eu posso pegar e levar pra casa. Isso eu vi em Paris 2001, 2011, eu vi na Europa é uma realidade, Estados Unidos é uma realidade, e pode ser uma realidade aqui também, que cara, 20% a mais de faturamento no delivery, 7% a mais de faturamento no Grab and Go, ô irmão, já é quase 30% de faturamento adicional, né? Essa empresa Food Save que ele falou, né? Essa ideia é muito bacana. Eles vieram aqui na empresa já. E aí me apresentaram o projeto. Eu fiquei impactado, cara, quando ele me mostrou os números de desperdício. Nossa. Cara, é bizarro como a gente... Num país que tem muita gente passando fome, exato, né? O tamanho do desperdício que é. Ele me mostrou os números. Eu não lembro agora exatamente qual eram os números, mas eu sei que eu fiquei bem impactado, que assim... Eu falei, não, que isso, cara? Realmente, isso aqui tudo vai pro lixo.
Verdade. É não sei quantas toneladas de comida. Mas assim, um negócio bizarro, assim. Então, assim, pô, uma ideia muito bacana. O problema, né, do Brasil ao brasileiro. O problema é que o pessoal avacalha as coisas. Entendeu? Pois Tipo é. o quê? Tipo o quê? Um Conta. exemplo, quer ver uma coisa? Tu se lembra do peixe urbano? Lembro. Se você pegar a ideia do peixe urbano na essência, maravilhoso. a ideia é maravilhosa. E o propósito do negócio é você simplesmente se divulgar pro público através de um desconto. Aham. Mas aí o brasileiro avacalha tudo, aí nego quer... Entendeu? Aí você ia, comprava o negócio lá no porcão. Ah, vou no peixe urbano, vou no porcão na época, né? Aí você chegava assim, você é peixe urbano? Ah, então é pra cá você. Você não é pra cá. Aí uma vez eu fui no japonês, o cara falou assim, ó. Tô só ouvindo o cara falar, sai um Hot Philadelphia! Sai um Hot Philadelphia Groupon! Qual a diferença? Entendeu? O negócio avacalha Sensacional. tudo, aí Tem que ter processo. diferença, né? O brasileiro avacalha o negócio tudo. É. A ideia do Food to Save é muito bacana. Mas se o brasileiro não entender a essência do negócio, sacou? De não pensar só em dinheiro, né? Pensar de fato no desperdício, que isso pode... Sabe? Se não tiver essa consciência, o negócio não vai fluir. Porque aí as pessoas vão ver isso como comercial. Não, fora o seguinte, né? Quantas e quantas operações, né? Eu surfei essa onda do peixe urbano, cara, mas assim, quantas operações pegavam o dinheiro antecipado do peixe urbano, entendeu? Não colocavam no seu negócio ou colocavam e depois não entregavam para o cliente. Uau. Não, Sim, de tudo é Entendeu? lado. Teve muito. Não, você contou essa história aí, eu tenho também a história do garçom, né? O garçom, quando era o peixe, produto peixe urbano, produto sem ser peixe urbano. O cara chegava lá com papel, né? Tinha muita gente que não tinha ali, né, aquele hábito de chegar com o telefone, chegava com papel. O cara já olhava atravessado. Puta, aí não vai pagar o serviço, porque o produto já tinha sido pago, né? E aí vou meter o uma serviço nota. seria colocado ali no final da conta, caso houvesse mais algum consumo, para poder colocar o serviço. E aí o cara já atendia mal, porque não, o cliente já pagou lá pela internet, e aí vai aqui de repente consumir só uma água mineral, coisa do tipo, e eu não vou poder nem colocar o serviço. No tips. Cara, então assim, coisa de louco, entendeu? Então assim, de todos lá, como você falou, né, o brasileiro, ele acaba, entendeu, corrompendo algo que nasceu assim, de forma para poder gerar economia, para fazer com que todo mundo saia ganhando, mas não. Pô, e aí não é só, né, o brasileiro, o cliente, mas também às vezes o empresário que aproveitou ali um benefício de estar recebendo um dinheiro na frente e acaba, entendeu? Sim. E muitas vezes eles vendiam até o que não tinham condições de entregar. Né? Uma vez eu comprei, eu ainda era trouxa, eu comprava essas coisas. Eu comprei um Lava Jato, pra lavar Jato? carro. Pra lavar carro, né? Comprei o não sei quantas lavagens, era um Maria. pacote, né? Você compra 4 lavagens por tanto. Eu, porra, tá Vai barato, lavar vou meu carro com pô, jornal. Eu comprava. Aí cheguei lá pra lavar o carro. Aí cheguei no sábado, né? Doido pra lavar o carro no sábado, cara. Não, cara, olha só. Isso aí é só pra de segunda a quinta e só tem vaga pra daqui a 3 meses. Maravilha. Eu falei, E aí, legal. pô, que isso foi naquela época, né? Se fosse hoje em dia, a gente ia lá no Instagram do cara, qual é, meu irmão? Os caras... Reclame aqui, o cara... Pô, reclame aqui. O Bruno, pergunta. Como é que é o seu projeto de expansão? Já são 5 lojas. Isso. E lojas próprias, franquia, como é que vão ser os próximos passos, os planos para conquistar o mundo? Então, segundo, são 5 lojas hoje, né? São 2 ainda com a marca Camarão Artibia, que é a marca lá de 28 anos atrás. E são 3 lojas com a marca O Camarão. Né? A gente lançou essa marca O Camarão em 2016, lá no Shopping Nova Iguaçu. Depois fizemos um retrofit e uma atualização de marca tanto na loja do Norte Shopping quanto na loja do Nova América, porque elas nasceram Camarão Artibia, né, e se tornaram O Camarão depois de 2016 e 2017. Então, é essa marca O Camarão que a gente está com esse projeto, né, expectativa de, a partir do próximo ano, começar realmente a franquear. Modelos como aqueles que eu citei. Né, modelos de praça de alimentação ou modelos de restaurante, só que numa versão menor. Tá? Então, isso aqui nós temos de expectativa para 2025. As lojas hoje, né, que existem, elas têm assim, atendimento em quase todas as pontas, né? Porque a gente tem o cardápio à la carte, a gente tem o prato executivo, que eu considero que é a espinha dorsal do negócio, tem o rodízio, né, que conversa bastante, trazendo o tempo todo, tanto o público novo quanto o público que já é da casa há bastante tempo. Tem o delivery,
né, dentro do nosso negócio. E tem também ali aquele happy hour que é tradicional, né? Todos os lugares onde nós estamos, a gente tem que ter o happy hour do chopp, fazendo preço ali com a concorrência, porque o pessoal tá sempre... Eu costumo dizer que qualquer dia o McDonald's vai botar uma chopeira, entendeu, ali no balcão para poder começar a vender chopp também, porque só falta ele, entendeu? Mas, dito isso, esse lance do rodízio, né, não é algo que você consegue multiplicar, entendeu? Porque realmente é uma demanda, porra, muito árdua de você estar ali na frente da loja, entendeu? Entendendo ali a necessidade do cliente. Normalmente é um cliente novo que não tem assim, ele só tem a hora de chegar, né? Mas a hora de sair ele não tem. Então, que complicação. porque o nosso rodízio não é um rodízio que você vai ali e marca, né, no papel o que você quer. É um rodízio volante, onde o cliente senta e ele fica ali comendo até finalizar, se a gente permite isso, entendeu? A gente está, inclusive, com uma campanha bem bacana desde o mês passado, que o cliente fazendo uma reserva, tá, antecipada, ele paga R$10 a menos o valor do rodízio. Então, o rodízio hoje é R$ 75,90, rodízio de camarão, tá, por pessoa. Se ele fizer uma reserva, tá, num site que tem uma link na bio, lá na nossa página, ele paga R$ 65,90. Lá vou eu no link da bio lá, pá, vou dar um tiro lá. Vem cá, e rodízio, desafio necessário ou é bom ter? É bom negócio? Bom negócio, é bom negócio. Cara, um desafio. Bom, a gente tem desafio também. Sentou 7 da noite, pá, dá 2, 3 da manhã, o cara tá lá, manda mais. Não, 10 horas, aquele negócio, até 10 horas da noite, o cliente, a gente recebe o cliente. Certo. Tá? Após isso, a gente também não expulsa o cliente continua na mesa, consumindo até a hora de fechar a loja. Normalmente, as lojas fecham 11 da noite, 11h30, tá? Queria eu que ficasse até... E Bruno, tem mais alguém antigamente era 1 da manhã, 2 da manhã, às vezes a gente saiu do shopping. Tem mais alguém no Rio aqui fazendo isso, rodízio de camarão, ou só você que faz? Porque... Olha, eu desconheço. Rodízio de camarão. É porque tem que ser corajoso, cara. Eu acho, tá? Mas eu não tenho a ciência que vocês têm de 28 anos de... Eu conheço o rodízio de camarão lá de Floripa. Só que em Floripa eles têm a sequência de camarão. Ou seja, não é rodízio. Vai pra um Ele cabo, vem, filho. é isso, pá, e acabou. Tchau, tá certo. Eu conheci um em São servido. Paulo. Em São Paulo. Quando eu estive lá da última vez, visitei o restaurante, conheci até um dos donos, bem bacana, bem similar ao nosso, entendeu? Agora, Legal. aqui no Rio, realmente, eu desconheço. Cardápio executivo, é bom ter, desafio necessário ou é bom negócio? Lógico que você que preferia vender o cardápio meio-dia. Olha, segunda, eu vou te falar um negócio. O cardápio executivo, como eu te falei, é a espinha dorsal, eu preciso ter ele. Certo. A gente, quando nós montamos a segunda unidade do camarão, ela nasceu justamente porque nós lá na primeira loja identificamos a ideia do prato executivo, né, para poder atender o nosso almoço. A gente tinha um concorrente na nossa frente que hoje ainda está lá e tem mais de 80 anos de história. É muita coisa. Então, cara, como eu vou conseguir, entendeu? Pescar o cliente desse concorrente. Né? É um cara com tanta tradição, com tanta qualidade, né? E aí veio a sacada do prato executivo, né? Do prato executivo com os mesmos pratos que nós já tínhamos ali. Eu fiz uma versão menor daquele prato para 2, para 4 que nós tínhamos no cardápio. E aí nasceu aquela ideia, a gente começou a performar ali, mas a gente realmente alavancou quando a gente levou aquela ideia para uma praça de alimentação. Então, aquilo ali virou uma identidade nossa. Né? O problema é que o meu executivo hoje, né, continua a partir de R$ 29,90. Mas tem que... É camarão, né? Por quê? Porque, assim, todo mundo hoje tem executivo. Todo mundo hoje está passando pelo mesmo aperto. Todo mundo hoje está brincando de roubar o cliente do outro para poder continuar no game. Então... E eu lembro que eu quando eu fiz uma gestão de cozinha, era um restaurante top, com uma carta de vinho premiada, alta gastronomia contemporânea, mas eu olhava pro almoço meio-dia e falei, cara, olha só, tá no Barra Shopping, tá cheio de executivo aqui do lado, louco para almoçar. Ele não quer pagar 80, 100, 200 reais, mas ele paga 60, ele paga 50, no executivo top, com acesso a tudo isso que tem aqui. Sim. Irmão, hoje... quando você faz a atividade de atração de cliente e diz para ele, ó, dá para comer, eu não fiz o nome do restaurante, dá para comer nesse restaurante que você quer
num preço que você pode pagar. A coisa aconteceu e aconteceu bonita. Quem se rendeu a isso foi o Outback. Ele não tinha o executivo e agora ele tem. Legal. Né? Enfim. Ô Bruno, você contou pra gente aqui que você pretende ano que vem, a partir do ano que vem, expandir o Camarão através de franquias, certo? Correto. Por que você escolheu esse modelo para expandir e não o de sócio operador ou então de marca própria mesmo, de você tocar? Eu percebo que o mercado ele tá meio dividido nisso, né? Recentemente eu ouvi uma palestra do Tom, né, do Grupo Trigo no iFood, e ele mesmo revelou que hoje o Grupo Trigo ele tem uma linha híbrida. Ele tem a parte de franquia, né, que é a mais forte, mas ele também tem expansão por marca própria, por sócio, não sei se é sócio operador ou se é a própria marca gerindo com gerentes, funcionários, enfim. Mas, ou seja, o mercado não tá mais querendo só partir para franquia, né? Queria saber o que você acha disso e por que você escolheu o modelo de franquia e não os outros? Bom, o modelo de franquia, Rafael, é um modelo sustentável de anos e anos, né? Sim. Você citou aí até um dado americano, né, com relação ao consumo fora do lar. O nosso ainda está muito aquém. Lógico, a economia dos Estados Unidos também é muito superior à nossa, né, em todos os sentidos. Mas assim, a gente ainda tem muita lenha, né, para queimar. O modelo de franchise é um modelo de sucesso que a gente acredita, sim. Mas quando você cita, né, que existe um movimento híbrido, né, até dos grandes players do mercado, eu enxergo dessa forma também. Nós tivemos uma reunião essa semana, eu com meus sócios, até para poder entender como, né, uma vez que eu vou estar me descolando um pouco das operações, que hoje eu sou muito operacional, né, eu visito todas as lojas toda semana, reuniões de resultado com os gestores toda semana, faço entrevistas, entendeu? Inclusive até voltei a fazer mais entrevistas, porque a questão da mão de obra está cada vez mais delicada, então você tem que ter assim, agilidade para poder realmente mandar embora, uma vez que você não enxerga que aquele colaborador está somando, né? Mas tem que ter muita paciência para poder contratar, entendeu? Tem que passar por protocolos diversos para você realmente ter a certeza de que aquele colaborador vale a pena, entendeu? Entrar no teu time. É um investimento alto, né? Hoje a grande maioria das pessoas, né, que trabalham conosco é a geração Z. Essa geração, cara, é uma loucura. Tem muita gente boa, entendeu? Mas é uma geração... Esses dias eu ouvi um podcast de 2 sociólogos falando da geração Z, da Millennium, né, a Y, da X e da Boomer. Cara, imperdível. Os caras, assim, eles... Eu vi. Manda o link aí, gente. Só eu não vi. Cara, foi muito engraçada a parada, cara. Cara, um podcast sensacional. Inteiro? Assim, 1h30, mas, cara, eu já vou para a segunda vez escutar, porque, assim, a gente se identifica, né, com a nossa geração naturalmente. Sim. Dá uns insights, assim, que você... Caramba, porra, é verdade isso. E assim, você, né, que lida... Nós temos hoje quase 200 colaboradores, né? Então, a gente que lida com muita gente, a gente enxergando um pouco, né, de pessoas que são estudiosas sobre esse assunto. Fica mais fácil de você, às vezes, até conversar, de você entender, entendeu? Bruno, você não poderia ter mais razão, meu irmão. Porque isso a gente esteve falando na semana passada com um treinamento, a Arcofood está querendo ser o GPTW, um Great Place to Work. E a gente está recebendo treinamento de RH, etc. E uma coisa que a gente falou, gente, na semana passada foi... Se você tem a maior parte do seu time, das gerações Z, Y, W, blá, 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 você precisa dedicar tempo a conhecer, se conectar e entender o que motiva essas pessoas. Porque se a gente só ficar numa posição reativa e reclamar e achar que a nossa geração era melhor, era um pouquinho... Era legal. Aí a gente não consegue entregar o que a gente precisa entregar. Precisa entender o que motiva ele para poder a operação fluir com uma paixão, com a conexão. A gente precisa estar conectados com o negócio e depende muito de nós, né? Não, com certeza. Verdade. E a gente também não pode generalizar. Eu sou da tua bandeira, reclamo pra caramba dessa geração Z, mas, cara, existe um ouro ali na geração Z. Muito grande. Entendeu? Tem muita gente boa na geração Z que a gente, às vezes, generaliza. Não são todos. Né? Inclusive, aqui na empresa eu tenho uma galera de geração Z, mas, cara...
eu tenho uma parcela muito boa, sabe? São pessoas de fato, às vezes faz a diferença no negócio, né? E elas entendem que elas não têm que se comportar como essa geração tá se comportando, sabe? E a gente... E que às vezes a gente pode fechar os olhos, né? Não, tá perdido. Não tá perdido. Tem... Nada, tá tudo ganho, é tudo nosso. A boa, se a gente pode chegar, né, a gente tem que sempre chegar de forma positiva as coisas, né? Há 20 anos atrás, né, estamos falando aí, vamos para 2004, né? As grandes emissoras, elas controlavam literalmente o que a gente tinha que assistir. Sim. Né? Elas dominavam isso. Então, essa galera de 2004, né, que estava ali com, de repente, 10, 12, 14 anos, que não é o nosso caso, né? Esse pessoal, a galera da boquinha da garrafa, né? Pô, então eles tinham que eles tinham que estar habituados a isso aí. E aí, cara, como é que tu fala para uma galera dessa que existe Beethoven, que existe Beatles, Elvis Presley? Como é que... Ou seja, os caras não sabem nem o que é bom, entendeu? Então, assim, a banalidade, a futilidade, o vazio, ele sempre existiu. Entendeu? Desde que o mundo é mundo. Só que o grande problema é que naquela época, entendeu? As grandes emissoras, como eu falei, eles colocavam isso dentro da nossa casa. Hoje em dia, essa geração Z, né? a Alfa, né? Tem uma filha de 4, nós controlamos o que vai chegar até a gente, através do quê? Do nosso clique. Essa é a diferença. Porque da escola tá aí, a gente... mas assim, se você quiser banalidade, futilidade, cara, o teu clique que vai direcionar isso. Sim. Entendeu? Uhum. É o teu clique. Se você quer enxergar pornografia, você vai... Toda vez que eu for enviar uma pornografia para algum grupo e tal, cara, aquilo vai cada vez aparecendo mais na minha tela. Uhum. Se eu gosto de comida fora do lar, de camarão, eu vou... Ou seja, isso é o robô, entendeu? A inteligência artificial. Então, aqueles artistas daquela época que, assim, chegar no topo era chegar num Domingão do Faustão da vida, hoje em dia, entendeu? Eles não querem nem saber da televisão, eles têm a própria rede social deles para trabalhar isso. Então, assim, a gente tem que entender esses comportamentos, entendeu? Entender essa galera que está conosco para poder dar o melhor para eles, entendeu? Entendendo que realmente são pensamentos, pô, assim, que são muito diferentes. O cara da geração X, eu estava até comentando isso com um dos meus gestores ontem, ele gosta, às vezes, até de tomar um esporro. Ou ele convive com isso no ambiente de trabalho. Uhum. Se você der o mesmo esporro, no mesmo tom para alguém da geração Z, cara, tu perde essa pessoa. Sim. Não lida tão bem com a frustração ele como a fala gente no lidava podcast, antes, né? né? Ele não fala isso. O cara da geração Z é o cara que não gosta de tomar chamada, né? Mas ele também é o cara que não faz o negócio. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele não faz e não gosta de ser chamado a atenção. Então... Esses são alguns, gente. Ó, tem um montão de geração Z criativo conectado, maravilhoso, que eu amo. Geração Z, topzera da Bahia, hein? Ó, e tem mais também. Você falou de redes sociais e é isso mesmo, cara. A gente tá todo mundo com nossas mídias, cada um de nós agora é um publisher. Cada um de nós agora tem a capacidade de se conectar com outras pessoas e passar a mensagem. Ainda que você não seja um influenciador, você é um micro-influenciador da sua rede. E tem muito restaurante, muita gente começando negócio, começando uma hamburgueria na cozinha de casa e contando histórias para as pessoas estão se conectando e eles estão começando a prosperar através do investimento zero, orgânico, humor, narrativa que eles criam para construir a comunicação, a identidade deles. E os negócios já, para o seu negócio, um negócio de 28 anos, está lidando com isso também. Como é que você lida com marketing? Qual é o teu posicionamento na hora de selecionar as mídias, definir um tom de voz, uma comunicação, para que público? Como é que funciona isso? Segundo, o nosso marketing é terceirizado. Uhum. Tá? Já há bastante tempo ele é terceirizado. A empresa que está conosco é uma empresa que assim, conhece muito bem o nosso produto, o nosso cliente, a nossa marca. Tá? Então isso é super importante, né? Às vezes nós até tentamos lá atrás mudar, às vezes por uma questão de preço, né? Ou de repente pontualmente falando alguma insatisfação, e aí a gente, caramba, pô, deixa eu voltar atrás porque eu vou ter que contar a mesma história para essa nova empresa, o cara vai ter que vir aqui 300 vezes e até a gente conseguir, né, alinhar o pensamento, vai demorar tanto tempo que esse desgaste não vai valer a pena no final das contas. Então, a gente, sim, hoje está satisfeito com a empresa. Agora, existe uma atuação muito grande da minha parte, né? Eu costumo dizer que eu falo mais com a
equipe de marketing do que minha própria esposa. Eu falo com eles todo dia. Às vezes só não falo no sábado e domingo porque eles não vão me responder. Mas como eu tenho um canal direto até com um dos donos lá da empresa, ele vai me responder, né, se alguma coisa sair de errado. E responde mesmo, né? Esses dias um deles estava até num casamento, eu mandei para ele, cara, porra, saiu isso aqui tá errado e tal. Aí ele mandou a foto ali do altar, realmente tinha ali o noivo e a noiva, ele, Bruno, peraí que eu vou entrar no circuito agora. E aí ele entrou no circuito e acabou resolvendo lá, entendeu? Então, assim, é uma dedicação, assim, de segunda a segunda, 24 horas, para poder fazer um negócio acontecer, né? Essa campanha que a gente está nas redes sociais, né, que a gente trouxe, inclusive, algumas influências para poder alavancar a campanha, é uma campanha de demanda assim, constante. É pergunta e resposta, é crítica, é elogio, assim, então tem que ter alguém ali realmente focado nisso, senão o negócio não vai dar certo. Entendeu? Eu gosto de marketing, né? Minha formação é administrador de empresa, mas eu curto muito isso. Boa parte, né, das mídias, boa parte do marketing, né, das lojas teve meu dedo ali, entendeu? A gente tem um festival de camarão que acontece sempre em maio, no dia 10 de maio, que é o Shrimp Day, né, o Dia Internacional do Camarão, né? Isso a gente lançou até pegando o modelo norte-americano e trouxemos para cá. Então, assim, é um dia inteiro de festival de camarão e a gente coloca num preço até mais em conta do que esse que a gente vende atualmente. E aí, cara, fila na porta. Sucesso. Da hora que abre até o fechamento da loja, entendeu? Que maravilha. Eu vi um lá fora, aquele Bubba Gump. Bubba Gump. Bubba Gump. Legal. Que faz um negócio parecido com esse também que você faz. E Bruno, principal origem de leads? É evento, a venda nova, a pessoa que está sentando pela primeira vez no teu restaurante. É evento, é campanha de Instagram, Google, o que é? É shopping que coloca mais gente para circular num evento especial? Principal? Cara, acho que... Ou principais? Assim, a nossa... Como o shopping, né? Tu tem ali muito fluxo, né? Nossos pontos, eles estão bem localizados, tá? Em todos os shoppings, ou nós somos âncora na praia de alimentação, ou a gente está com uma localização bem estratégica, tá? Então a gente tem um fluxo bem bacana em frente das nossas lojas. Então a gente tem muita comunicação nas lojas, muita. É banner, é totem, é display de mesa. Então a gente trabalha muito essa ideia, tá? E isso aí funciona bastante. Isso conversa muito com o meu público. Se eu não tiver... Eu já, por exemplo, já tentei colocar um cardápio só sem foto. Pô, foi um desastre. Tu vê muitas operações na Zona Sul, o cardápio é uma prancheta de madeira com uma folha ou duas, com uma escrita ali, com uma letra desse tamanho, cara, e o cara arrebenta, entendeu? Conecta com o público dele. Eu, particularmente, até acho bacana isso, mas, assim, pro meu público isso não é interessante. Ele quer ver a foto, ele quer comer com os olhos aquilo ali. É a experiência dele. Né? Eu já tive um depoimento de um cliente em uma das nossas unidades que, ao fazer isso, e olha que nessa unidade eu não tinha nem tirado todas as fotos, mas eu tinha tirado pelo menos ali umas 6, 7 folhas do cardápio. Eu fiz um cardápio enxuto e tirei ali o cara, ele chamou a atenção, né? A gente tem um saque, né, nas lojas que o cara pode com o telefone fazer ali através de um QR Code uma pesquisa de satisfação. E aí ele não só colocou na pesquisa, como também ele chamou a atenção da gerente, dizendo o seguinte: olha, eu não vou voltar mais aqui. Porque um dos meus entretenimentos aqui era pegar o cardápio e ficar aqui como se fosse um jornal, folheando, para poder ver. E olha que loucura. Então, assim, você tem que ouvir o cliente para poder... Entendeu? Então, às vezes, a gente faz algo que na nossa cabeça faz todo sentido, mas para o nosso cliente não faz. Então, assim... E aí, até respondendo aquela tua pergunta do porquê modelo franchise ou não, de repente, um modelo sócio-operador, assim, o nosso modelo hoje já é um modelo sócio-operador. Entendeu? E a gente não está assim, dizendo, não, a gente não vai mais fazer dessa forma daqui para frente. Porque agora a gente deslumbra um franchise como algo que é o que vai dar certo e ponto final. Não. Entendeu? Esse nosso modelo já é um modelo sócio-operador, mas é um desgaste muito grande. Entendeu? Que tu tem que ter ali realmente uma pessoa. O Outback, pô, eu tenho alguns colegas que são donos de Outback e, cara, eles estão de segunda a segunda na operação. Entendeu? E nem por isso eles têm menos dor de cabeça. Imagina se eles não tivessem, entendeu? Então, eu acho que é por aí, entendeu? Sim. Uma dificuldade que a gente já falou um pouco aqui do mercado hoje é a questão de pessoas, né? Hoje o mercado passa por um problema de mão de obra, nos Estados Unidos é maior ainda.
né? Muito porque a geração Z não quer mais trabalhar em restaurante, eles têm outras coisas que eles podem fazer para ganhar dinheiro, ainda mais aqueles que são mais desenrolados, eles conseguem ou trabalhar no Uber, ou trabalhar sendo influenciador, enfim, diversas coisas para eles trabalharem. E isso acaba dificultando, porque no passado esse jovem ocupava o primeiro emprego ali num restaurante ali, enfim, e hoje tá difícil. Eu queria saber como é que tá para vocês, se o teu turnover hoje ele é baixo ou é alto, né? E o que você tem feito para contratar e para reter pessoal? Bom, o turnover, ele continua sendo alto na cozinha, tá? Mas especificamente com auxiliar de cozinha, tá? Eu nunca tive turnover alto em salão, tá? Pela primeira vez esse ano, em algumas lojas eu tô tendo, tá? Não são todas, né? Na média, meu turnover ainda é baixo, tá? Tanto ali para o auxiliar de cozinha quanto para o salão. Salão nunca foi. Esse ano que algumas lojas eu estou tendo um pouco mais de dificuldade. A gente procura, né? Por exemplo, por eu estar muito próximo das unidades, por eu procurar estar sempre ouvindo o colaborador, a gente acaba que com isso, né, na questão nós temos, por exemplo, um RH, né? O meu RH está comigo só há 20 anos. Nossa. Exatamente, entendeu? Antes de ser modinha. Exatamente. Já tava, então ele está com a gente já há 20 anos. É um cara que gosta de gente. É um cara que entrou lá atrás trabalhando conosco salão, né? Fazendo ali gerenciamento de salão. Depois ele começou ali a atender um pouco, porque a gente começou a ter em cada loja um nutricionista. Então ele era meio que o supervisor de campo, dando um apoio a essas nutricionistas. Algumas até se formaram, né, dentro da nossa rede, estão conosco até hoje. E aí depois eu falei, cara, assume uma frente de RH. Então, assim, isso é fundamental. Você tem uma pessoa para poder estar entrevistando, para poder estar acolhendo. Ontem, por exemplo, eu fiquei com ele até tarde da noite conversando sobre uma chefe de cozinha que nós temos, né, que acabou por conta de um problema revelando um outro problema muito maior. E eu falei, cara, a gente precisa ajudar essa pessoa de alguma forma. Vamos trazer algum tratamento psicológico nem para ela diretamente, mas para um parente dela, entendeu? Que acaba naturalmente afetando muito a performance dela, o dia a dia dela. Então, assim, acho que é um olhar humano, entendeu, Rafael? A gente passa por tantos problemas o tempo todo. Se a gente também só ficar ali, entendeu? Olhando ali para o trabalho, entendeu? Sem enxergar quem é o ser humano que está do teu lado, entendeu? Sem o uniforme da empresa, fica difícil de você reter, fica difícil de você usar empatia. Então, verdade. Então, tem que usar o lado humano, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental que a gente dedique parte do nosso tempo escutando alguns deles, de preferência todos, na medida do possível, entendeu? Assim, a gente tá, por exemplo, finalizando agora, semana que vem ou na próxima, tá, um curso, né, que nós fechamos com o Sebrae de Leader Coach. Então eu peguei as lideranças das lojas, tá, e toda terça-feira de manhã eles passam a manhã inteira lá, entendeu? Um treinamento com uma consultora que, ela é sensacional, né? E então isso é para poder o quê? Para poder trabalhar o desenvolvimento pessoal deles, porque eles estando bem com eles, né, com eles mesmos, eles vão com certeza conseguir repassar uma leveza maior para a equipe, uma tranquilidade. Então, isso tudo é importante, isso tudo faz com que a gente acaba retendo bem, de uma forma assim, de repente até comparado à concorrência, de uma forma diferente, entendeu? Então, acho que Conteúdo não existe aqui segredo, né? Não existe aquela receita de bolo para isso, entendeu? Pessoas, cara, então assim, o que eu posso, né, nessa estrada aí, afirmar é que você tem que ser assim, cada vez mais humano, entendeu? Tentar ajudar cada vez mais o próximo. E às vezes não é só você, vou aumentar aqui o teu salário e é isso que vai fazer com que você fique. Não, cara. Às vezes o cara quer só um carinho, que ele quer só ser ouvido. Salário afetivo, né? Exato. Gente, o conteúdo é top, o aprendizado é grande e isso só chega até nós graças aos nossos queridos patrocinadores. São as marcas que estão apoiando o JJ e apoiando a Arco Foods nessa iniciativa. Uma delas é a nossa querida Liotécnica, que você conhece, você dono de restaurante, sabe que você pode contar há muitos anos com a qualidade Qualimax. Qualimax, desde os caldos, aos temperos, a farinha
panko com o melhor padrão, melhor sabor para fazer seus empanados, para fazer sua farofa, até a sua sobremesa, aquele mousse sabor chocolate, limão siciliano, maracujá. Traz pra gente, coloca no seu restaurante que a gente vai provar. E não poderia deixar de falar da Unilever Food Solution, uma grande parceira que vem trazer aqui pra gente o Compra Food Service. Se você quer comprar com desconto, né, quer conhecer a plataforma e ver como é fácil comprar através da plataforma, a gente vai conceder aqui para você um desconto de 20%, né? O nome do cupom, ele é Primeira Arcofoods, né? Então, 20% de desconto. Então, você vai ter produtos maravilhosos como Hellmann's, Knorr, dentre outros. Entra lá e confere. Que maravilha esse podcast aqui, né? Segundo. Espetacular isso aqui, meu irmão. Só tá me dando mais vontade de comer camarão. Vamos ter que ir lá no Nova América agora, hein, gente? Comprar uma chuteirinha lá no Outlet, comer um camarão. Bora. É isso aí. Dívida. Agora vou cobrar agora. Falando ainda de pessoas, né? Hoje se fala muito em formação de cultura, né? Ah, não, esse cara tem que estar com a cultura da empresa e tal, formação da cultura. Só que eu vejo muita empresa, aí às vezes até eu também já, que como empreendedor também, a gente fica querendo implantar a cultura da empresa no funcionário. Mas a gente tem que entender, né, que o Bruno falou, e tem que entender o que esse cara quer, né? Porque não adianta falar assim, porque a empresa... Tá, mas tem que ouvir o cara. O que você quer? Né? Quais são os seus desejos? Onde você quer chegar? Por que você tá aqui? São suas dores. Exatamente. Então, eu acredito que a cultura é uma troca, né? Exato. Não adianta você querer impor a sua cultura, né? E para isso é muito importante a seleção, né? A conversa, né? Eu fui para um treinamento em São Paulo semana passada do Flávio Augusto, Caio Carneiro e o Joel J. Você é meu ídolo cada vez mais, meu irmão. Você só tá nas melhores. Ele não para. Espetacular. Cara, e aí o cara falou uma coisa que eu fiquei rindo. Eu falei assim, pior que é mesmo. A gente só contrata quando tá precisando. Quando certo a gente tá o tempo todo contratando. Né? Criar uma rotina de contratação o tempo todo. Porque senão, quando tu precisar um desespero tão grande, que é tipo assim... Ele tá respirando, e o cara falou assim, ele tá respirando, fala, anda, então traz logo. É o menos pior, traz, vamos. Né? Então tu acaba assim, contratando a pessoa que tu vai ter que demitir depois e vai gastar dinheiro, turnover alto, isso gera dinheiro. E aí se você for ver quanto isso gera de custo para a empresa, né? Você tem que demitir, aí recontratar, porque você perde tempo, você até perde dinheiro demitindo, né? Porque tem um custo para demitir o cara. Você perde dinheiro treinando, porque você tá treinando, você para outro funcionário que não tá produzindo, que tá treinando o outro. Enfim, então, hoje, o empreendedor, né, principalmente dono de restaurante... E aí, imagina se avança aquela 4x3, né? Aquela PEC que estão falando tanto aí. Né? Sim, já vai dificultar mais ainda. Loucura. Loucura. E a gente sabe, é a mesma máxima que a gente utiliza para cliente, você vai utilizar para o teu colaborador. Para o cliente, é melhor reter ou conquistar? É melhor você reter o seu cliente, que é muito menos custoso. É a mesma coisa para o seu funcionário. Cara, ficar adquirindo o custo de aquisição de um funcionário, de treinamento, fazer ele rampar, porque todo funcionário também tem uma rampa, é muito maior do que você fazer atividades de manutenção da motivação dele e entender o que motiva, o que move ele, para você ter um ecossistema equilibrado, né? Esse é o novo desafio do empreendedor. Melhorar, aprender a lidar com pessoas. Esse é um grande desafio. Né? Mais do que marketing, mais do que sucesso do cliente, mais do que qualquer coisa. Hoje são muitos desafios para o empreendedor. Lidar com mão de obra e driblar a quantidade de carga tributária que a gente tem que pagar para poder manter o negócio, realmente, acho que sempre foram os maiores desafios, principalmente do nosso negócio, né? Segurança também no Rio. Sim. Complicado. Mas no shopping está mitigado um pouco. Isso não depende tanto de nós, né? Entendeu? Quando eu tinha loja de rua, eu tinha, por exemplo, um segurança lá. Enfim, mas no shopping, né, naturalmente a gente conta com o shopping, mas o shopping também está fadado à sorte. De vez em quando tem
umas ocorrências. Eu tinha, por exemplo, num dos shoppings onde eu tô, uma joalheria que ficava próxima a mim, entendeu? Vira e mexe, tinha um problema lá, daqui a pouco, foi assaltado. Caramba, ou seja, o cara, quando ia ver, já tinha sido assaltado, entendeu? O ladrão já estava quilômetros de distância, ou seja, dentro de um shopping, imagina isso, entendeu? Então... Caramba, a gente já falou pra caramba aqui, já tem 1h20 de episódio. Eu sempre quer fazer 1h, 40 minutos, mas nunca dá, né? Vamos fazer mais 1h20, porque ainda tem aqui, não chegou nem na metade das perguntas, vai ter muito conteúdo bom aqui, rapaz. Cara, pensando em experiência do cliente, né? Hoje, a gente sabe que o sucesso de um restaurante, não só no salão, mas no delivery, tá atrelado à recorrência, né? Ou seja, não adianta você querer viver a vida inteira de clientes novos, né? Você tem que ter uma base de clientes, né, mensal ali, que já são seus clientes, né, para você seguir e crescer também, né? Então, e o que leva à recorrência nada mais é do que a experiência, né, que tem no restaurante. E o que o Bruno, você tem feito hoje para não só monitorar, mas para melhorar a experiência do teu cliente lá no Camarão? Bom, como eu comentei, nós temos já desde um pouco antes da metade do meio do ano, uma pesquisa de satisfação, tá? Onde o cliente, ao fazer aquela pesquisa ali, que está na mesa, existe um display em cada mesa, que é uma frase simples, fale conosco, algo do tipo, e tem ali um QR Code, então é uma pesquisa rápida, e essa pesquisa ela chega direto no telefone dos sócios. Tá? Então é algo que a gente consegue controlar ali, onde tem um detrator ou mesmo um promotor da marca, a gente consegue ali conversar no mesmo tempo com o cliente para saber o que houve, né? Principalmente quando existe alguma reclamação ali. Tá? Isso assim, foi algo que ajudou e muito a gente, porque isso não é nada novo, tá? Uma pesquisa de só que era um papelzinho dentro do porta-conta que eu empilhava assim, papéis e mais papéis, no final das contas a gente mal pegava ali só o contato, o lead do cliente, mas mesmo a reclamação ou o elogio a gente acabava não dando um feedback para o cliente. Então aquilo ali era um modelo assim, que passou, que não funciona mais. Hoje em dia com a tecnologia, né, a gente consegue, né, através de um WhatsApp, responder o cliente, entender o que houve e entrar em contato rapidamente. Então isso fez com que a gente se aproximasse mais do cliente. Tá? Isso é uma forma. O lance da experiência é fundamental. Né? A gente com essa questão da reserva, né, que é o que o mercado... Eu enxergava muito isso nos Estados Unidos até antes da pandemia. Né? Tudo lá é reserva. Né? Lá em Chicago, que nós fomos na NRA, tudo lá tu faz uma reserva e tal. E aí depois eu comecei a enxergar isso em São Paulo. Né? Você, para ir no restaurante, quer seja para 2 pessoas, 5, 10, você tem que ali, né, entrar em contato com o restaurante através do telefone, do Instagram e faz uma reserva. Eu comecei a ver esse movimento já há algum tempo e eu passava para os meus gestores, galera, isso vai chegar aqui também. Não, nosso cliente não tem essa. Não, vai chegar. Tá? E hoje a gente vive essa realidade, principalmente quando você fala de rodízio. Né? A grande maioria, e não é só nem por conta do atrativo do preço, não. Eles querem fazer. Por quê? Porque a gente chega, a gente separa ali na mesa um porta-retrato com o nome do cliente, uma saudação de boas-vindas, um mimo, entendeu? Então as pessoas, elas quando elas fazem a reserva na plataforma, elas já colocam ali se é aniversário de casamento, se é aniversário de 15 anos, se é alguma coisa do tipo, porque elas sabem que elas vão ganhar algum tipo de mimo na mesa. Então isso faz com que esse movimento, essa experiência, essa boa ação viralize nas redes sociais, porque eles vão lá, postam aquilo ali e está dormindo o clique, né? O robô. Né? É o clique, entendeu, da experiência que vai fazendo com que... Esses dias, para tu ver, a gente nunca postou nada no TikTok. Esses dias, a minha filha estava com o TikTok e eu vi uma propaganda do Camarão lá. Eu falei, cara, como é que eu apareci aqui? Alguém que já lançou ali alguma coisa, que clicou, seja aquele algoritmo ali, já enxerga a nossa marca como algo relevante de conteúdo para poder performar no TikTok, que eu acho que assim, tem tudo a ver, né, com a geração Z, geração S que também está consumindo hoje, está consumindo bastante os nossos produtos. Né? Nas pesquisas, né, do Camarão, a grande média do público que faz a pesquisa está ali de 37 até 44.
tá? Só que está começando agora a aumentar uma galerinha, dali de 25 até 36, entendeu? Principalmente público feminino. Então, eu tenho que conversar com esse pessoal. Então, quanto mais abrangência eu tiver em termos de pesquisa de satisfação dentro da loja, em mimo, em treinamento, entendeu? Para os colaboradores, mais eu vou ter recorrência de clientes. 10 anos atrás, né, quando eu tinha, assim, na grande maioria das minhas casas, atendentes, garçons, na sua grande maioria nordestinos, essa galera, eles tinham um DNA, alguma coisa que não dá nem para explicar, mas assim, naquela época eles nem tinham o nome, né? Hoje em dia, se tu for numa loja do Camarão, tu vai ver que os atendentes têm lá um broche com o nome e ainda uma frase: aqui nós somos família, né? Isso é a cultura também, né? Até porque a empresa é familiar, né? Então, inclusive dia 8 de dezembro é dia da família, tá? Não esqueça aí não, que eu descobri esse ano isso. Maneiro. Então, o ponto essas pessoas, esses clientes, eles querem ser bem atendidos, né? Hoje em dia, né, estamos falando de dificuldade de mercado, só que fecha um restaurante, abre 2, entendeu? Pô, que dificuldade é essa de mercado? Entendeu? Você está fechando, entendeu? Mas por quê? Porque está todo mundo vendo que o cliente está cada vez mais escasso, entendeu? Não tem mais essa do cliente B, C ou D, não quer experiência, todos eles sabem, entendeu? Quem está bem, quem não está, quem atende bem, quem não atende. E aí eles acabam sendo mais exigentes. O mundo é cada natural, vez o mundo está cada vez mais exigente, né? entendeu? Cada vez mais exigente. Então a gente tem que entregar cada vez mais. Se não fizer isso, quebra, entendeu? Não tem outro caminho. Então a gente tem que realmente procurar atender melhor o cliente, entendeu? E aí, se você ouvi-lo, entendeu? É uma das grandes formas de você ter essa recorrência. Legal. Verdade. Bruno, atividade de CRM. Você realiza atividade de CRM? Tem algum case legal para contar pra gente? Olha, eu tinha uma plataforma, tá, de CRM, ela está parada agora. Tá? Ela chegou a acontecer ali por volta ali de 2019, até antes da pandemia. Nós depois reativamos ela quando, né, nós voltamos em 2020, 21, 22, aí deu uma freada. Aí a gente chegou a ter em uma loja um CRM robusto de 10 mil, isso de uma loja, tá? De mais de 10 mil clientes. Ai, que legal. Só que eu acabei abrindo com esse parceiro e estou buscando agora, entendeu? Uma outra plataforma, entendeu? Porque assim, hoje a gente procura, né, ter algo que seja integrado. Eu não quero mais ter aqui o meu frente de loja, a Colibri, a pesquisa de satisfação do JJ, entendeu? Assim, várias para poder dar a mesma coisa, entendeu? Então, esse lance do CRM eu acho tão importante, só que eu acho que ele vai funcionar melhor ainda se ele estiver integrado com o meu sistema atual, entendeu? Então, eu estou buscando hoje algo que integre ali, entendeu? Para fazer um negócio realmente 360 graus e fazer mais sentido, não só para o cliente, como para a empresa. Entendeu? Excelente. Porra, que bacana. Pessoal, o papo tá muito bom, mas caramba, já tem estouramos mais que o tempo. Bruno, queria te agradecer aqui, cara. A presença foi maravilhoso. Falamos de muita coisa aqui, falamos de marketing, de pessoas, de logística, de modelo de franquia. A gente falou coisa pra caramba. Muita coisa boa para compartilhar com o pessoal que tá assistindo, hein? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Aproveita, se inscreve aqui no canal. E Bruno, mais uma vez, é um prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o que você falou aqui vai ajudar muitos donos de restaurante, né? E eu tenho certeza que isso vai voltar para você em dobro. Legal. Obrigado de novo aí pelo convite. Prazer aí conhecê-lo. Segundo, Rafael, tu é um cara de sucesso. Parabéns aí pela empresa, pelo crescimento cada dia mais latente. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. Um abraço. Gostou? Compartilhe em todos os grupos. E se inscreve no canal. Manda.